Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Terça-feira, 12h08, conforme prometido. Vamos começar aqui as reflexões sobre o desafio que eu fiz para todos sobre o novo negócio. Pensar um novo negócio é extremamente estratégico, extremamente relevante para o nosso desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento de quem nós queremos ser quando crescer sobretudo, naquela agenda que a gente vem conversando de autodeterminação, do que queremos fazer da nossa vida. Muitas vezes a gente se coloca numa esteira, né, numa linha de montagem aí de gente, e aqui eu tô com dois engenheiros de produção, comigo três aqui, a gente então sabe bastante bem o que é uma linha de montagem, Luciano e a Cris. Daqui a pouco a gente vai receber mais pessoas para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse percurso curioso, né? De linha de montagem de gente e, em contrapartida, as nossas vontades e as nossas visões de mundo ficam escanteadas, ficam secundarizadas. E como eu tenho considerado, na verdade, o ato de empreender, ele é um ato em que a gente reassume essa agenda da nossa vida. Esse é um ato que me parece dos mais importantes para qualquer ser humano, quando a gente se conecta com o que a gente de fato está afim de fazer e não o que outras pessoas determinam que a gente faça. Nesse contexto, eu entendo que o empreendedorismo é uma das agendas mais relevantes do ser humano, mas claro que são características de tempo e espaço que vão determinar se esse empreendedorismo vai ser mais ou menos efetivo ou contundente, ou ainda se realmente vai fazer sentido essa agenda do empreendedorismo. Então, o que eu queria conversar com vocês nesses 7 dias de debate aqui sobre o novo negócio em relação a, desde o perfil, se vocês têm realmente o perfil ou condições de empreender, passando também, inegavelmente, pelas agendas de vocação, de o que eu vou fazer em termos de negócio e como que a gente vai tirar essas ideias do papel. Eu entendo que tirar a ideia do papel talvez seja um passo dos mais importantes. É isso que eu quero ajudar vocês aí nessas lives, para a gente debater e pensar junto. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês e fazer uma consideração importante aqui é sobre o conceito de estratégia, né? A gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de projetos, mas tem uma coisa que talvez venha um pouquinho antes, que é a estratégia. Definir estratégia é complicado pra caramba, né? Definição de estratégia, o que é estratégia? Se eu perguntar para vocês o que é estratégia, provavelmente a gente vai lembrar de uma cena épica do filme Tropa de Elite, quando o comandante Capitão Nascimento lá ele pergunta para sua equipe: e aí, pessoal, o que vem a ser estratégia? E aí o pessoal vira para eles, o pessoal da tropa, né? O 02 estava dormindo, etc. E falam assim: caramba, capitão, eu entendo que estratégia vem do grego, estratégia, etc. Fala, Léo, fala, Ivan, bem-vindos. Estratégia vem do grego, estratégia, e o fato é que isso na prática não determina o que é uma estratégia. Fala, Rafinha, beleza? O fato é que tem várias definições de estratégia. Eu entendo que cada um de nós, cada um dos presentes aqui tem uma estratégia importante. Ei, Lu, bem-vinda. Cada um de nós tem uma estratégia importante, apesar da definição às vezes não ser clara. Mas tem um autor que particularmente eu gosto muito, que é o Mintzberg, o Henry Mintzberg. Esse cara certamente não é um dos caras citados aí pelos blogueiros e tal, né? Mas eu gosto muito de ser um cara que é uma referência intelectual para mim bem emblemático. O Mintzberg, ele tem um livro que eu até recomendo para todo mundo, chamado O Processo da Estratégia. E nesse livro, logo no primeiro capítulo, o Mintzberg ele se propõe a discutir sobre o que vem a ser a estratégia. E a estratégia, por que eu estou falando isso? Porque ele é um cara brincalhão em termos acadêmicos, sabe? Então, nesse aspecto, eu super me endereço com ele. Mintzberg é topaço, né, Luciano? É um cara que conhece muito. E é um cara controverso em termos acadêmicos, né? Mas vamos lá. O Mintzberg ele brinca com aquele conceito do Philip Kotler, do marketing, do conceito dos 4Ps. Ele fala assim, pô, se o Kotler, que é um menino, é um aprendiz, ele se propõe a desenrolar
sobre o conceito de 4Ps do marketing. E eu, na condição de grande baluarte, grande pensador do conceito de estratégia, vou fazer uma proposta do modelo dos 5Ps da estratégia. Bom, e nesse modelo dos 5Ps ele oferece algumas definições básicas de estratégia, e é sobre esse ponto que eu quero chegar com vocês. O primeiro P da estratégia, segundo Mintzberg, é o P do plano, do planejamento estratégico. O que vem a ser um planejamento estratégico, um plano estratégico? É uma intenção formal. Você tirar da sua cabeça e colocar no papel. Tira da cabeça e coloca no papel. E nesse ponto, os americanos eles são muito mais disciplinados do que nós brasileiros. A gente tem uma mania de ter uma porção de plano e a gente não coloca nada no papel, ou a gente coloca no papel de uma maneira desorganizada, de uma maneira pouco estruturada. O fato é que se a gente não coloca as ideias no papel, a gente só fica tendo ideia atrás de ideia e a gente na prática não consegue materializar nada porque a gente esquece e a gente é acometido pelo que a gente vai chamar de demandas transversais. Tem muita demanda transversal na vida de vocês? Imagino que tenha, ainda mais nesse período aí de pandemia, né? Em que a gente recebe as demandas, os afazeres da nossa vida pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então a gente começa a ver que a gente é atravessado aí por várias e várias e várias iniciativas. E caramba, porra, isso aí é complexo pra caramba, porque afinal, quem pauta a nossa vida é a gente ou são as demandas que nos atravessam, não? Então, perguntas importantes aí a serem pensadas. Fala, Alexinho, obrigado. Eu vou pedir para todo mundo, por favor, que está aqui, pessoal, e que curtir a ideia desse desafio, aperta aqui embaixo, ó. Aperta aqui, ó. Tem um aviãozinho aí, aperta no aviãozinho e divulga para todo mundo aí da tua lista que você acha que tem interesse no tema, para a gente fazer essa comunidade cada vez mais plural. Me ajuda aí, por favor. Divulga aí para mim, aperta aqui no aviãozinho, para esse aviãozinho, para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Mas voltando, vocês colocam sua ideia no papel? Vocês têm essa questão estruturada, real? Vocês sabem formalizar uma ideia? Fala, João, beleza, bem-vindo. Sabem estruturar uma ideia, cara? Realmente colocar uma ideia no papel, botar, organizar tua mente, organizar as ideias, deixar o papel limpo para a gente começar a enxergar com um pouco mais de certeza ou convicção as fortalezas e as vulnerabilidades do teu projeto, da tua intenção de empreender. O Mintzberg ele faz essa provocação que me parece uma provocação muito apropriada. Bom, o segundo P do Mintzberg é um P que ele é chamado de P de padrão, P do padrão. Porra, você pensa, por exemplo, uma rede mundial aí de fast food chamada McDonald's. Até para quem gosta aí de filme em streaming, tem uma série, um filme no Netflix chamado Fome de Poder. Um filme muito legal, velho. Um filme que o cara fala que o McDonald's ele produz 1 bilhão de refeições por dia, se liga? 1 bilhão de refeições por dia. Eu falo assim, meu irmão, o cara para produzir 1 bilhão de refeições por dia, o processo do cara, ou seja, a maneira de fazer, o passo a passo, tem que estar muito redondo, muito redondo. Tem que funcionar muito como um reloginho. Isso é muito relevante. Vocês têm processos claros? Os processos dos seus negócios são claros? Eu, por exemplo, muitas vezes tenho dificuldade de reproduzir o mesmo sabor de um ovo, né? Tipo, ovo totalmente comoditizado e caramba, como é difícil muitas vezes reproduzir, gerar essa repetibilidade e essa reprodutibilidade. Então, caramba, eu fico imaginando aí o meu amigo McDonald's, né? Essa rapaziada do McDonald's, como é que esses caras conseguem padronizar isso aí em classe, em escala global. Então, padronizar processos, ter processos claros é uma agenda que eu julgo bem importante também para a gente, em acoplamento a ter um plano ótimo, a gente ter processos que nos amparem. Então, o Mintzberg ele é muito feliz nisso. O terceiro P é um P que o Mintzberg fala da necessidade de um posicionamento. Posicionamento. Você sabe se posicionar? Você sabe como o seu produto ele vai ser posicionado? Você sabe qual é o posicionamento do seu negócio? Fernando, o que é um posicionamento? Descreve um pouquinho melhor aí pra gente. Eu vou pegar uma indústria aí que boa parte das pessoas gosta. Eu não sou exatamente um fã do que eu vou falar agora, mas eu tenho algum apreço, que é a indústria de chocolate. Né? Vocês imaginem que tem vários concorrentes, né?
Tem a Garoto, tem a Nestlé, tem a, sei lá, o Ferrero Rocher, tem a Copenhagen, tem a Lindt, tem a Godiva, ou seja, 1,5 milhão de competidores nessa indústria de chocolate, cada um se posiciona de uma maneira diferente, sim ou não? Tem gente que se posiciona, que acha que o valor tá ali na banquinha do jornal. Tem outras pessoas que falam assim, não, eu quero ter loja própria. Tem outras pessoas que provavelmente agora que vão atuar muito nessa questão do e-commerce. Tem algumas que não, eu não tenho nem loja, o cara tem que vir aqui, tem que encomendar, ou seja, é o private do private, né? O ultra privado, né? O ultra reservado. E naturalmente que os preços associados, eles são também diferentes. Você sabe se posicionar? Essa questão do posicionamento também é muito relevante para o negócio. Com qual nicho você está dialogando? Você sabe nichar o seu negócio? Sabe subnichar o seu negócio? Sabe chegar no micro nicho? Então, hoje a gente está falando desse tipo de agenda. O micro nicho. Fala, meu amigo Magno. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo aí, seja muito bem-vindo aqui. Pessoal, só para voltar, se vocês puderem compartilhar aqui o aviãozinho, distribuindo aí para a rede de vocês, eu agradeço muito para a gente avançar. Bom, voltando. O quarto P desse meu brother aí do Mintzberg, ele fala de um negócio que acontece pra caramba no mundo dos negócios, chamado, bom, aqui no Brasil a tradução chama-se pretexto. Para mim não tem muito sentido falar de pretexto, não sei o que significa isso, não é claro para mim essa terminologia, mas quando a gente vai lá na literatura original, no inglês, é o ploy, P-L-O-Y, e isso aí significa blefe, blefar. O que é o blefe, cara? O blefe é quando você não conta aquela verdade definitiva, né? Quando você oculta, quando você camufla, quando você tenta achar, fazer de conta que não. Isso no ambiente de negócios tem muita prática, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado também nesse ambiente de negócios com políticas de compliance, né? Com políticas de regulatórias, com políticas legais, para a gente não lançar a mão, não comprar gato por lebre ou não prometer uma coisa que a gente não tem a perna para entregar de fato. Mas o blefe, ele faz parte da humanidade, faz parte do jogo de negócios, faz parte do poker. E finalmente, essa quinta definição de estratégia que eu quero conversar com vocês com mais atenção hoje, é uma definição de estratégia que vai falar sobre perspectiva. Perspectiva. E a perspectiva é um esforço de resposta a uma pergunta importantésima, que eu gosto muito de pensar sobre ela, que é a pergunta do o que eu quero ser quando crescer. O que eu quero ser quando crescer? Essa pergunta do que eu quero ser quando crescer, ela é uma pergunta que vai nortear muito os resultados que a gente vai querer obter no nosso futuro, né? Se eu não sei o que eu quero ser quando crescer, fica difícil a gente não acreditar muito naquele conto da Alice no País das Maravilhas, né? Quando o nosso gatinho de Hershire ele fica perdido no meio da floresta e fala assim, e aí? Alice fica perdida no meio da floresta. E aí a Alice pergunta pro gatinho, e aí, gatinho, que caminho eu devo seguir? Ou seja, porra, meu irmão, é a Alice requerendo do gatinho uma resposta para sua vida. Então não me parece muito adequado. Rebeca, bem-vinda. Tudo bom, Marília? Seja bem-vinda. Então observa que é importante que a gente não dependa muito de gatinhos para determinarem o que a gente quer fazer, o que é pautar na nossa vida. E eu acho que essa é a principal diferença do empreendedor, do comportamento, atitude empreendedora ante qualquer outra atitude. O empreendedor é aquele cara que se autodirige. É aquele cara que não vai precisar olhar para o lado e falar assim, e aí, qual é o caminho que eu devo seguir? Agora, também é importante a gente observar, eu vou evocar um outro camarada aqui chamado Sêneca. O Sêneca fala, cara, se você não sabe para onde ir, qualquer vento é bom. E aí, de uma maneira mais popularesca, tá parecendo caquinha boiando no mar, né? Falou assim, velho, pra onde a maré tá batendo, você tá indo. E aí, meu irmão? E aí a nossa vida vai passando.
E aí que reside o grande problema. Porque a nossa vida vai passando, vai passando, vai passando, e muitas das vezes acontece que essa nossa vida vai passando e não vai deixando a gente pleno, um, de satisfação e nem dois, de condições de realizar os nossos sonhos. Só que a gente já perdeu muito tempo em relação a isso. A gente já foi sendo absorvido por um processo de linha de montagem de gente, e nesse processo de linha de montagem a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e fomos absorvidos pelas nossas demandas transversais, e isso gera doenças psicológicas muito sérias, né? Então, isso gera realmente psicopatologias sérias, severas, porque a nossa vida profissional, a nossa determinação do nosso futuro é uma parte integrante de quem nós somos, e isso precisa ser considerado. Isso precisa ser considerado. Bom, aí, Fernando, quer dizer que todo mundo precisa empreender ou todo mundo precisa botar energia naquilo que acredita? Não. Mas eu acho que todo mundo tem que ter consciência daquilo que está fazendo. Porque chega um determinado momento da nossa vida, e isso aconteceu comigo, e provavelmente acontece e vai acontecer com vocês, se vocês não chegaram nesse ponto da vida, é que a faculdade, quando, claro, as pessoas têm a oportunidade de cursar o ensino superior, vai começar a tensionar você a ter um estágio. E aí você vai pegar o seu currículo, vai cadastrar nas plataformas digitais, vai pedir para algum amigo, algum colega, um tio seu, teu pai, tua mãe, indicarem você para alguma vaga de trabalho. E você entra numa vaga de trabalho e nem sempre você tem noção do que essa vaga de trabalho lhe permite. Só que tem que de repente eles vão começar, a sociedade vai começar a te tensionar, falar assim, caramba, onde é que você trabalha, hein? Qual é o seu trabalho? O que você faz da vida? Quanto é que você ganha, etc. E meu irmão, você vai achar que isso é absolutamente normal. Você tem que ficar confinado nesse ambiente que um dia você passou. Como se eu, há 10, 15 anos atrás, fosse o mesmo que hoje. Definitivamente não. Definitivamente não. Só que a gente entrou numa linha de montagem perversa, porque é uma linha de montagem que remunera a gente, e a gente já começa a assumir vários compromissos, ok. E se eventualmente você for surpreendido com uma gravidez ou uma doença ou qualquer coisa que valha, que tenha custos extra, como é que você consegue superar isso? Como é que você consegue amortecer? Como é que você consegue drenar a sua conta? E se você for ainda surpreendido por uma demissão? Você está preparado para assumir o voo solo? Ou você vai ficar desesperado aí, mandando currículo durante 2, 3 anos, achando que você vai receber a mesma coisa que você recebia no trabalho anterior? Meus amigos, eu sei que essas decisões, essas reflexões, elas não são simples, não são triviais, mas essas definições, essas reflexões, são reflexões que definitivamente precisam ser faladas e precisam ser pensadas. Porque a gente tem compromisso. E eu acho que talvez o principal compromisso da nossa vida precisa ser o compromisso com a gente mesmo. A gente precisa ter compromisso com a gente mesmo. E em tendo compromisso com a gente mesmo, a gente pensar que a gente pode, devemos sermos senhores da nossa vida, isso é uma preciosidade. Eu estava conversando há pouco com uma aluna minha de graduação e eu convidei ela para a live, naturalmente. Ela falou assim, poxa, professor, eu agradeço demais o convite, mas eu acho que eu estou muito feliz no meu trabalho. A menina estava no nível de estresse danado, com uma olheira danada, não conseguindo produzir o que ela tinha que produzir em termos de graduação, e falando que ela hoje, na pandemia, está trabalhando de 10 a 15 horas por dia para essa empresa. Eu falei, poxa, então você está sendo recompensada, né, financeiramente, ou está tendo promoção por conta disso. Não, professor. O meu superior, ele saiu da empresa, foi perseguir uma outra oportunidade. Eu e um estagiário que trabalha, sei lá, quantas horas. E eu estou como analista, não tenho nem banco de horas e também não tenho qualquer tipo de remuneração pecuniária. Essa é a vida um pouco do mercado, né? Em que a gente é convidado para ter desafios para os outros. Mas essa contrapartida pra gente, muitas vezes ela inexiste. Ou ela é, extremamente incipiente ante a energia que a gente coloca pra se ficar pendurado numa cadeira que não é nossa. Pra gente ter um arrobinha que não é seu, que você não construiu, que você não registrou. E aí, meus amigos, voltando lá a falar um pouquinho de estratégia,
Vocês começam a pensar na gravidade disso? Pensar na gravidade de não pensar no que vocês querem ser quando crescer? Na minha cabeça, isso é muito curioso. Porque é importante que a gente coloque, a gente emerja, a gente coloque a cabeça para fora desse atoleiro que nós nos encontramos e falar assim, cara, porra, se eu consigo colocar 10, 12 horas para uma pessoa, o que sobra de mim para mim mesmo? A gente, muitas vezes, a gente fica com o resto do que os outros sugaram e consumiram ao longo do dia. Conta aí, isso é verdade? Isso acontece com vocês? A gente fica com o resto do que os outros sugaram ao longo do dia. Nem direito a ter a nossa agenda a gente tem. As pessoas começam a te atravessar os seus afazeres. Então, o que eu quero convidar vocês a pensar nesse momento é: e aí? Vocês estão a fim de continuar nessa vibe ou vocês querem revisitar um pouco do que vocês estão fazendo? Sem que, importante que se diga isso também, a gente tem que dar uma de porra louca e falar, cara, eu vou largar tudo, eu vou morar numa comunidade alternativa. Não é nada disso, isso não é uma defesa que eu tô falando, apesar de ser um direito seu. Se você quiser morar numa sociedade alternativa, zero problema, eu acho o máximo também. Vários empreendedores, né? Até porque, ainda que a gente viva numa sociedade alternativa, a gente tem que produzir, a gente tem que estabelecer relações transacionais, altamente coadunado com o que a gente tem defendido aqui em termos de empreendedorismo. Então, zero problema. Mas voltando, isso não quer dizer que a gente se impeça de pensar alguma coisa melhor pra gente, pra nossa família, né? Ainda que sejamos servidores públicos, cara, não tem problema. A gente pode pensar sim um negócio que seja melhor pra gente, pra nossa família, por que não? Não é porque nós somos servidores que a gente tem que ficar ancorado numa determinada posição ad eternum. Achar que ser servidor é quase que como se fôssemos propriedade de um ente. Não, é uma opção. É apenas uma opção. Então, nessa direção, eu entendo que o empreendedorismo é uma resposta nossa à vida. É uma resposta nossa estruturada à vida. E nesse contexto que eu quero conversar com vocês é que a gente precisa estruturar essas ideias. Que a gente precisa pensar, ou seja, no ponto que eu estou hoje, no ponto A, no ponto que eu quero chegar em um espaço de tempo determinado, ou seja, que resultado que eu quero ter aqui no futuro, e saber, pensar, prever que tipos de projetos ou que tipos de negócio que eu posso botar energia para chegar do ponto A até o ponto B. E essa é a nossa agenda aqui da nossa semana do novo negócio. Eu quero ajudar vocês a pensarem não só no negócio, claro, mas pensar no porquê do negócio. Porque pensar no negócio é mole. A gente teve uma ideia, vimos no livro, vimos no blog, vimos na internet, ótimo, tivemos várias ideias. Mas a minha dúvida é, essa ideia de fato faz sentido para você? Você se adequa nessa agenda? Esse negócio realmente vai mudar a sua vida ou vai fazer você atingir as pretensões que você quer em termos de futuro? Bom, bem-vindos então ao momento de decisão sobre a sua vida. E é por isso que eu falo, meu irmão, não é fácil, não é tranquilo, você vai ter que botar energia e é por isso que eu requeri que vocês trouxessem para esse nosso bate-papo papel e caneta para a gente começar a trocar ideia e não só papel e caneta, como vocês também trouxessem os amigos, porque a gente pensar coletivamente ajuda a gente a oxigenar, ter contrapontos, ter opiniões divergentes. Então, tragam os amigos para cá, clica aqui, ó, clica no aviãozinho, divulga aqui nosso trabalho, a nossa live, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível e aí a gente aumenta aqui a nossa corrente do bem. Mas voltando aqui ao nosso ponto de falar, caramba, e aí, Fernando, como é que eu vou materializar isso? Bom, eu acho que uma das questões mais chave para a gente conseguir materializar essa agenda do empreendedorismo é a gente poder começar a pensar no nosso MVP, no nosso Minimum Viable Product, nosso produto mínimo viável, naquele produto que a gente, com um baixo esforço, com baixíssimo nível, baixíssimo grau de investimento, a gente consiga ampliar o nosso espectro de atuação. Ou melhor, testar antes de fazer, né?
E eu acho que nesse ponto há uma diferença muito grande do pensar o empreendedorismo atualmente para o pensar o empreendedorismo lá atrás. Meu pai, por exemplo, ele começou a empreender muito tarde. Ele começou a empreender depois que ele se aposentou. E depois que ele se aposentou, porra, a energia já não era a mesma, né, velho? A energia já não era a mesma. Mas eu digo pra vocês que pro meu pai empreender, a pré-condição de ele empreender era ele ter uma sala no centro do Rio de Janeiro. Então, a pré-condição do cara era muito doida, né? O cara tinha que ter uma sala comercial. Vocês imaginem isso agora em tempos de isolamento social, se isso faz sentido, né? O cara tem que ter uma sala no centro do Rio de Janeiro, acordar mais cedo para chegar no horário no trabalho, para imobiliar a sala, para pagar aluguel, para pagar condomínio, para comprar telefone. Telefone naquela época era bem, né? Porra, meu irmão, você imagina o cara ter que comprar telefone, ter que comprar 1,5 milhão de coisas para começar a partir daí a pensar no seu negócio, cara. Então, não tem muito sentido a gente pensar em estrutura física em tempos de pandemia, claro, salvo em negócios especiais, né? Eu tenho que ter um consultório, porra, tenho que ter um consultório, meu atendimento ele é presencial, não tenho exatamente como fazer o meu negócio longe do presencial, não tem parte, né? Mas, sem dúvida nenhuma, pensando aí outras estratégias, a gente consegue virtualizar parte do serviço. Mas, meus amigos, o empreendedorismo mudou muito. O que eu quero dizer é isso. E hoje a gente é capaz de botar energia para empreender com baixo esforço. Vocês conhecem alguns modelos para idear o seu negócio, tirar as ideias do papel? Que ideias que vocês têm em relação à vida de vocês? Eu queria que vocês anotassem. Fernando, daqui a 3 anos, isso aí para mim é o ultra longo prazo. Daqui a 3 anos, o que eu quero ser quando crescer? Qual vai ser a minha condição familiar? Como é que vai ser a minha condição financeira? Como é que vai ser a minha condição de trabalho? Eu quero continuar trabalhando para os outros, eu quero trabalhar para mim, eu quero continuar trabalhando para mim, mas ter outras frentes de negócio, ter outras atuações, ter outras alternativas, colocar energia em outras agendas, isso é importantíssimo. Então, porra, maravilha. Eu não tenho dúvida. O professor Cristiano tá botando energia pra caramba e, mais do que energia, tem total competência pra ser rica. Então, Não, russa não, rica tá de boa. Então, é nesse contexto. Então, agora, eu quero entender, porque o longo prazo, na verdade, esses 3 anos, ele é um somatório de curtíssimos. Então não adianta a gente começar a pensar no longo prazo e ficar sonhando com esse longo prazo sendo inatingível. O que a gente faz hoje, agora, nesse momento, hoje à tarde, para a gente de fato materializar esse futuro que a gente está almejando? A gente reclama da vida, a gente fica angustiado, a gente fica paralisado com a pandemia, ou a gente tenta caminhar, a gente tenta botar energia, a gente tenta recriar ou co-criar alternativas, a gente conversa com pessoas interessantes sobre negócios. Então, não adianta a gente querer ficar rico, ficar rica, aumentar a família, morar fora, se a gente não bota energia para a gente de fato materializar essas entregas. Na última crise, eu não sei nem se foi a última crise, porque o Brasil, o que a gente tem aqui é simplesmente uma sucessão de crises, né? Mas uma dessas crises aí estava na moda, o pessoal falando que queria morar no Canadá, queria morar no Portugal, etc. Teve um amigo meu que falou assim, pô, Fernando, eu quero morar no Canadá e tal. Eu falei, cara, que maneiro, quer morar no Canadá, então quer sair de um ponto A, quer morar no ponto B. Sabe-se lá o que o cara ia fazer, eu ia aprontar no Canadá. Mas aí uma pergunta que eu fiz pra ele foi assim, meu jovem, me diz uma coisa, cara, você sabe falar inglês? Não. Você sabe falar francês? Não sei. Você sabe o que você vai fazer no Canadá? Não. Você sabe como é que tá, como é que é a sua condição de trabalho lá? Você vai entrar ilegal? Não sei. Então, meu irmão, o cara tava indo de Braddock, filhão, beleza? O cara tava indo de lobo solitário, querendo chegar no Canadá, mas sem saber quais eram os projetos que ele tinha que fazer para alicerçar aquela estratégia de longo prazo. Bom, passo 1 da nossa jornada. Eu vou pedir para todo mundo que realmente tiver interesse,
colocar no papel. Exercício, homework, para amanhã a gente trocar ideia. Qual é o seu objetivo de longo prazo? 3 anos, beleza? Para mim esse é o longo prazo, tá? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua intenção de longo prazo? A sua intenção real. Ah, Fernando, eu quero montar um negócio. Beleza, ótimo, não sei o que. Eu quero que esse negócio dê certo, ótimo, ótimo, sem problema. Eu quero continuar na minha empresa. Eu quero continuar na minha empresa, aumentar de cargo e montar um negócio, zero problema. Mas observa que essas intenções, todas as intenções que você vai ter em termos de futuro, você vai precisar de recurso, e um recurso extremamente precioso, extremamente escasso, que é chamado tempo, beleza? Então coloca no papel onde você quer chegar, mas não só coloca no papel, se compromete, velho. Se compromete com você. Eu tenho no meu escritório um negocinho assim, um negocinho de madeira, uma esculturazinha de madeira chamada foco. Sabe qual é? Foco. Então, a partir do momento que você determinou o que você quer para o seu futuro, foca nisso. Bota energia real nisso aí. Bota energia real. Porque querer sem arregaçar a manga para entregar, meu camarada, não vai rolar não. Sinto lhe dizer. Sinto lhe dizer. Então, pensa o que é que você quer ser, onde crescer. Anota isso. Vamos voltar lá no Mintzberg. Pensa com clareza, com lucidez e com honestidade em 3 anos. O que você quer fazer quando crescer? O que você quer ser? Quero mudar de carreira? Quero fazer um reposicionamento profissional? Quero montar um negócio? Eu quero conciliar a minha agenda de servidor com o empresário? Eu quero, cara, oferecer curso online? Cara, eu quero sair do Brasil. Pensa, coloca no papel, porque o início da nossa jornada ele precisa ser formal. Ele precisa ser formal. A gente tem que ter lucidez das coisas que a gente realmente se propõe a fazer. Precisamos ter lucidez, precisamos ter formalismo nas questões que a gente quer fazer, porque não adianta a gente ser formal para os outros. A gente tem que ser formal para a gente. Esse menino agora, Igor Ivinho, botando para quebrar no seu empreendimento aí, arregaçando as mangas, trabalhando de domingo a domingo, fazendo um trabalho super legal. Chegamos num propósito, né, Igão? A gente conversando sobre, focalizamos num nicho, nichificamos e aí bota energia. É trabalho, 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 trabalho. Não existe sucesso antes de esforço, beleza? Não existe, não existe. É importante a gente estar abnegado pra caramba pra gente se esforçar. Então, Ridley, bem-vindo, Igor, bem-vindo. Pessoal, passo 1 da nossa jornada, passo 1 do desafio, ó. Pensar no que a gente quer ser quando crescer. A gente precisa ficar incomodado com essa resposta. A gente precisa ficar incomodado com essa resposta. Se a gente não ficar incomodado com essa resposta, se não ficarmos incomodados com essa resposta do que queremos ser quando crescer, a gente dificilmente a gente vai sair desse ponto de comodismo que a gente se encontra hoje. Precisamos sim ficar incomodados. A gente fala assim, caramba, daqui a 3 anos chegar nesse ponto que eu almejo, isso vai demandar energia. Que bom, celebra. Porque botar energia é botar saúde em prol de você, em prol da sua família, em prol do que realmente importa na vida. Legal? Então, esse é um ponto importantíssimo. O primeiro passo da nossa jornada é visão de futuro. Visão de futuro. Projeta em 3 anos onde você quer estar, o que você quer estar fazendo, quanto você quer receber por isso. Beleza? Agora, recomendação. Saiba que os seus hábitos podem ser aperfeiçoados. Beleza? Então, aquela cerveja lá que eu tomava 10, 15 anos atrás, eu não consigo botar na boca hoje. Ou seja, tô gourmetizado, velho. Eu espero que daqui a 3 anos a cerveja que eu beba hoje faça assim, puta, posso melhorar. Por que não, né? A vida é melhoria contínua. E a gente tem que ter condições financeiras também suficientes para mantermos os nossos hábitos. Eu fiz uma live com esse menino maravilhoso aí, o Igor, ele tomando um vinho super chiquésimo numa taça de cristal e eu tomando num copinho o sangue de Boá. Eu falei, caramba, preciso repensar aqui a minha vida. Então, esse é um ponto relevante. Precisamos pensar a nossa vida com sentido de progresso,
não tem nenhum pecado nisso, não tem nenhum pecado nisso a gente pensar progresso da nossa vida. Eu acho que isso é muito legal, porque isso é muito inspirador. Isso é muito legal, isso é muito inspirador. Isso traciona as pessoas a tentarem ser portadores de diferença na vida de vocês. Então, o que eu queria pedir para a gente começar em alto estilo esse nosso desafio, eu quero pedir para vocês formalizarem a intenção de futuro de vocês. Eu quero pedir para vocês formalizarem o que vocês querem fazer daqui a 3 anos. O que é que vocês querem fazer daqui a 3 anos? Que imagem que vocês querem ver daqui a 3 anos? Você quer deixar o seu emprego? Se imagina, em um determinado tempo e espaço, falando pro teu chefe assim, cara, brigadão pela oportunidade, dê a minha oportunidade para outras pessoas, estou seguindo o voo solo. Ou ainda, você não fale nada pro seu chefe, você fala assim, pô, chefe, legal, eu só fui contratado para trabalhar 8 horas por dia, vou trabalhar 8 horas por dia, beleza? Não tem problema nenhum em relação a isso. O resto dos dias, as 4, 6, 8 horas que eu botava no seu negócio, eu vou botar pro meu negócio. Isso vai fazer todo sentido na diferença da sua vida. A gente vai ter plano A, plano B, plano C, beleza? E se o seu negócio falir, já pensou nisso? Então, esse é um ponto importante também, a gente ter alternativas, a gente ter contingência. Pensem, por favor, então, meus queridos amigos, em relação ao que vocês querem ser quando crescer, e esse querer ser quando crescer um horizonte aí de 3 anos, e aí amanhã, a partir de amanhã, sempre, 12:08, a gente vai estar aqui para a gente trocar essa ideia em relação aos sonhos de vocês, e a gente vai conversar como que a gente tem condições de tirar esse sonho do papel por meio da estruturação de MVPs, legal? De projetos enxutos, de projetos curtos, de projetos validados, em que a gente seja capaz de rodar esses projetos cada vez mais rápido, com menor custo, com menor tempo, para a gente usar de métodos ágeis para a gente chegar no nosso objetivo pessoal, profissional e empreendedor no menor tempo possível, legal? Meu compromisso com vocês é esse, é fazer com que vocês comecem a ter uma reflexão mais lúcida em relação a quem vocês são, em relação ao que vocês querem ser quando crescer, em relação ao que vocês precisam ser quando crescer. Então, o convite está feito, eu desejo uma ótima jornada para todos, eu agradeço demais aí a presença e a participação de vocês, e divulguem aí o nosso desafio do novo negócio, me ajudem a divulgar, me ajudem a deixar essa live com mais pessoas interessadas na temática, e eu fico amplamente à disposição de todos aqui, tanto ali no feed quanto no inbox, e eu agradeço demais aí a presença de todos. Manu, Mari, brigadão aí pela presença, tá bom? E aí amanhã, 12:08, a gente volta com mais informação, com mais educação empreendedora, porque ou o Brasil vai ser inovador e empreendedor, ou a gente vai ficar sendo puxado e pautado pelos outros. E nós não precisamos disso. Beleza? Vamos junto? Muito obrigado. Até amanhã. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Brigadaço aí a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, 12:08, estaremos juntos aqui.